No Vivendo em Casa, nós continuamos com a série Luz no Fim do Túnel. Hoje recomendando Abra os Olhos. Para o filósofo polonês Zygmunt Bauman, o medo é mais assustador quando difuso, disperso, sem endereço, nem motivos claros. Quando nos assombra sem que haja uma explicação visível. Quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se pode ver essa ameaça. Para Bauman, o medo é um sentimento conhecido por toda criatura viva, mas que no ser humano se desenvolve de forma derivada, capaz de se autorreciclar e se desenvolver a partir de experiências diretas e indiretas. O medo sempre acompanhou o ser humano, mas pode mudar segundo os tempos e os lugares, em virtude das ameaças. Durante muito tempo, os principais perigos vinham da natureza: doenças, colheitas ruins, incêndios, terremotos, vulcões, etc. Mas, ao longo das épocas, a guerra ocupou um lugar cada vez maior, até chegar aos atos terroristas de hoje em dia. Ou seja, o medo veio para ficar. O medo rapidamente se torna invasivo, escapando do controle. Assim como hoje, incertezas, medos e inseguranças marcaram muitas gerações na história. Pouco antes do primeiro Natal, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império. José foi com Maria grávida da distante cidadezinha de Nazaré, da Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Isso para se registrar na sua terra natal. Ali, Maria deu à luz o seu primogênito, isso num estábulo, e que logo encheu de gente, mas nenhum conhecido. A comemoração do Natal pede de nós uma atitude de abertura ao mistério do nascimento de Jesus. Porque só assim nós vamos entender o motivo da sua vinda e a importância disso para todos nós. Em Belém, haviam pastores que passavam as noites nos campos, vigiando as suas ovelhas e protegendo as ovelhas de ladrões e animais. Eles perceberam uma luz que aumentava o brilho e ficaram aterrorizados. Um anjo do Senhor acalmou a eles, dizendo: "Não tenham medo. Eu vim anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer." E o menino Jesus, da sua pobre manjedoura, chamava gente simples e leal. Aqueles pastores pegam a estrada com pressa. Quando entram na estrebaria, veem Jesus e se encantam pelo menino. Eles observam aquela criancinha tão radiante, colocada sobre as palhas de uma pobreza extrema. Um casal guardava esse menino como um tesouro. Boquiabertos, os pastores abrem os olhos e o coração se abre também. E naquele momento, a gruta era um palácio. A manjedoura era como um trono dourado. E aquela criança, um poderoso rei. Os pastores se aproximaram cheios de admiração e por isso se ajoelharam diante do menino Jesus. Não merece nossa admiração um Deus que se fez
e que se faz criança? O Todo-Poderoso que se faz fraco? O Rei que se faz escravo? Ele é o Deus admirável. Quando nós pensamos nesses pastores, vem à mente pessoas simpáticas com as suas ovelhinhas fofas. Mas os pastores eram pobres e desprezados. Eram considerados impuros pela cor da pele, pelas roupas, pelo mau cheiro, o modo de falar, a origem. Neles, tudo gerava desconfiança. Mesmo assim, foi a eles que o anjo anunciou o nascimento do Salvador. Eles foram os primeiros destinatários da boa notícia. Segundo o Papa Francisco, Natal é tempo para transformar a força do medo em força do amor, que não se habitua à injustiça como se fosse algo natural. Será que nós reconhecemos todas as implicações desse nascimento? Na verdade, cada um de nós tem que se definir perante Jesus Cristo, para seguir ou rejeitar a Ele, ou mesmo para negar Jesus. O profeta Simeão tomou aquela criança nos braços e disse que ele, Jesus, será mal compreendido e alvo de muita contradição. E depois Simeão louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. A oração de Simeão era de alguém que já tinha vivido muito, visto de tudo, e que esperava a promessa da salvação divina se cumprir. Com Jesus nos seus braços, tudo estava consumado. Simeão já poderia descansar em paz. Para Simeão e para nós hoje, só em Jesus Cristo a nossa vida tem sentido e vale a pena ser vivida. Caso contrário, longe do menino Deus que nos foi dado, a vida é vazia e sem sentido. Não foi ninguém que disse a Simeão, mas os seus próprios olhos viram a salvação. Nesse Natal, peça para Jesus que abra os seus olhos, os olhos do seu coração, para que você veja Jesus também. Deixe que ele nasça e faça morada no seu coração e no da sua família. O escritor norte-americano Timothy Keller, ele menciona algumas atitudes dessas pessoas improváveis, os pastores, diante daquela que não era uma criança qualquer. A primeira, ouvir bem. Os pastores ouviram falar de Jesus e logo partiram para vê-lo com os próprios olhos. Em seguida, contaram para todos e voltaram glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Por que crer em alguém como os pastores? Nós não podemos ignorar verdades que são incômodas só porque vem através de alguém que é desprezado. Nós devemos tomar cuidado com os nossos preconceitos. Se ouvir sem escutar de verdade arruína um casamento, é também destrutivo para o nosso relacionamento com Deus. A segunda questão de Tim Keller.
que a gente aprende dos pastores: fazer as pazes. Não se trata de uma tranquilidade qualquer, com prosperidade e sem problemas. Querermos comandar e controlar a nossa vida leva para um conflito com outras pessoas e com Deus. Não existe paz nenhuma na terra, porque não se tem paz com Deus. E Jesus é o mediador perfeito entre partes que estão alienadas por um conflito. Ao assumir a natureza humana, o Deus homem une os dois lados desse abismo. Ele morre por todos nós e elimina essa ruptura e promove a paz. A terceira palavra de Tim Keller a respeito dos pastores, que eles ouvem e aprendem: não tema. Os pastores ficaram com muito medo. Nós também ficaríamos diante de algo tão extraordinário. Se tivéssemos numa completa sintonia com Deus, não teríamos medo nenhum, nem dele, nem de ninguém. Mas nós tememos o futuro e as circunstâncias. Agora, se você conhecesse perfeitamente a Deus, sabendo que Ele é bom e está no controle, então você e eu, nós confiaríamos mais ainda nele. E não temeríamos nem a morte, por saber que estaria sempre com ele, você e eu. Mas o anjo traz uma surpreendente mensagem. Preste atenção. Vocês não terão mais de sentir medo se olharem para o que estou mostrando. A quarta questão de Tim Keller, que se aprende desse lance com os pastores: veja, abra os olhos, contemple, aprecie, internalize, regozije-se, a ponto de os temores da sua vida serem destruídos. Fixe os olhos no Salvador que nasceu. Você precisa descansar nele, e eu também. O medo sempre nos assombra e depois esmaga quando nós buscamos salvar a nós mesmos, conquistar o nosso senso de valor e construir a própria identidade. Em 1961, os russos puseram o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Nikita Khrushchev era o líder da União Soviética e disse que quando o cosmonauta Yuri Gagarin foi para o espaço, descobriu que lá não havia Deus nenhum. Numa resposta muito esperta, o escritor inglês C.S. Lewis escreveu num artigo, O Olho que Vê, e nesse artigo ele disse que se existe um Deus que nos criou, nós não poderíamos descobri-lo subindo ao céu. Deus não se relacionaria com seres humanos como um homem no segundo andar se relaciona com outro homem no primeiro. Deus não escreveu informações comuns para nós a respeito dele mesmo. Ele se escreveu no drama da história. Ele entrou no nosso mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar, para morrer por nós. Quer alívio de todo medo? Abra os olhos. Olhe para a manjedoura. Veja o que ele fez por você
e por mim. Tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Canta nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor que transborda e curado nos chamou. Tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Canta nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor que transborda em curado nos chamou para a liberdade.
Olá, Vivendo em Casa, muito obrigado por nos assistir, nos acompanhar até aqui e nos deixar entrar na sua casa mais uma vez. Além de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, usar e divulgar também os vídeos para as crianças, hoje compartilho de que ainda teremos encontros presenciais para adultos, crianças e adolescentes nesse domingo, 19 de dezembro, às 18 horas, e no sábado, dia 25 de dezembro, às 18 horas, no CPM. Daí faremos um recesso até dia 16 de janeiro, mas nesse período não se preocupe, vamos postar as mensagens no YouTube e no mais estamos à disposição via WhatsApp e também recomendo que ouça as mensagens e músicas selecionadas no Spotify. Então, um excelente final de ano para todos e um início de ano também e um grande abraço.